Os últimos 3 jogos do Palmeiras no Brasileirão serão fora de casa. É um absurdo. E ainda tem gente que diz que o Palmeiras é beneficiado pela CBF. É uma piada, né? Neymar não vai jogar contra o Palmeiras hoje no Allianz Parque, segundo ele, por medo de se lesionar no gramado sintético. Neymar, com sintético ou sem sintético, você vai se lesionar de todo jeito. Meus amigos, esse é o segundo vídeo do canal hoje, então deixa o seu like, se inscreva no canal, comente abaixo, avante palestra, que é para dar sorte no jogo agora, que pra mim é uma final. Temos que vencer para abrir 3 pontos e uma vitória a mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então comentem aí abaixo, avante palestra. Da última vez que eu fiz isso aqui, comentem aí abaixo, avante palestra, vencemos por 4-0 LDU, hein? Comente abaixo, avante palestra, que é para dar sorte. Bora ver primeiro aqui, os camaradas da ESPN soltando a informação que o Neymar não vai jogar hoje contra o Palmeiras por conta de medo de sofrer lesão. Bora ver aqui. Eu acho engraçado esse negócio. O Neymar se jogar no gramado sintético vai se machucar. Pessoal, o Neymar não vai se machucar porque vai jogar no gramado sintético. Se ele está se machucando, é porque ele tem uma vida extra-campo cheia de excessos. Porque ele não se cuida. Fim de semana, festa de Halloween, aí é pôquer, é bebida alcoólica, é jogo online. Ele não se cuida há anos. Não é por causa de gramado sintético, é porque ele não tem uma vida de um atleta 100% dedicado. Assim, eu lembro na Copa da Rua, na Copa do Catar, o Neymar, que foi em dezembro, o Neymar chega ali em julho, agosto, depois curtir 2 meses de férias, e fala, agora é foco na Copa. Foco na Copa tem que ser o ano inteiro. Acho que até o Ronaldo Fenômeno falou numa entrevista que, o cara antes da Copa tem que ficar 1 ano, comer, dormir e treinar. Cara, chega a ser uma piada, né, cara? O Santos dá essa declaração que o Neymar não vai jogar contra o Palmeiras porque é gramado sintético e tem o medo de correr o risco dele se lesionar. Meu amigo, o Neymar vem se lesionando o ano inteiro, ficando fora de jogos do Santos o ano inteiro. Não é por conta de gramado sintético que ele vai se lesionar, não, camaradas. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, bora ver aqui o que eu prometi pra vocês sobre os últimos jogos do Palmeiras ser fora de casa. E repito, isso jamais aconteceu na história do Campeonato Brasileiro. As últimas rodadas de um time ser fora de casa. E o mais complicado disso é que o Palmeiras é um time que disputa pelo título. É inacreditável. E tem gente do lado de lá que diz que o Palmeiras é um time ajudado pela CBF. Imagina se não fosse. Aí poderia fechar as portas. Bora ver aqui o PVC analisando esse cenário aí dos últimos jogos, das próximas rodadas do Palmeiras e como vai ser até o final do Campeonato Brasileiro. Bora ver. Veja o vídeo até o final, cara. Veja esse vídeo até o final para você entender como vai ser a tabela, beleza? O que inverteu basicamente foi isso aqui, O que mudou? né? Vamos lá. No caso do Palmeiras, esse jogo do Vitória São ia jogos ser até aqui. o fim da temporada, tá, gente? Isso aí vocês já estão sabendo, né? Esse Jogos ser até o aqui. fim da temporada, tá, gente? Isso aí vocês já estão sabendo, né? Esse jogo, Palmeiras e Vitória, ia ser aqui, o penúltimo jogo. E esse jogo, Atlético e Palmeiras, seria aqui, dia 18 ou 19 de novembro. Qual era o problema? O Atlético tem que chegar em Assunção no dia 19 de novembro. Então, o Atlético, que não está nessa arte, tinha que jogar no dia 18. E dia 18 é o dia de Brasil e Tunísia. E o Palmeiras tem um jogador na seleção brasileira e pode ter mais 2 na seleção paraguaia, 2 na seleção argentina e 3 na seleção uruguaia. Podem ser 7, 8, né? Pode ser 8 convocados, a gente não tem certeza desse número ainda, mas pode chegar até 8. Então o Palmeiras não queria jogar no dia 18. Mas não foi o Palmeiras quem pediu. Quem pediu foi o Atlético. O Atlético pediu para a CBF para ele ter o dia 19 livre para poder chegar dia 19. E para isso, ele preferia ter do dia 16 em diante, segunda, terça, quarta, quinta e sexta livres, para chegar em Assunção mais cedo, treinar, trabalhar, se concentrar para a final da Copa Sul-Americana. A CBF tentou atender o pedido do Atlético porque a CBF tenta atender que os clubes brasileiros tenham sucesso no exterior. A lógica é muito perfeita. O raciocínio é muito bem intencionado. Então tudo foi perfeito e brilhante? Não, não foi. Não foi, a gente vai detalhar as questões. O Atlético ia jogar contra o Bragantino nessa data aqui, 3 de dezembro. E vai jogar contra o Bragantino nessa data aqui, 16 de novembro, que é um domingo. Porque ele pega o jogo do Bragantino, que seria aqui na penúltima rodada,
e joga dia 16 de novembro contra o Bragantino. Aí o Atlético fica com 17, 18, 19, 20 e 21 livres. Para se preparar para a final da Sul-Americana. E joga dia 22, sábado, 22, em Assunção contra o Lanús. Perfeito. Para ganhar a Copa Sul-Americana. Perfeito. Bom, aí o Palmeiras teve a inversão, por quê? Se o Atlético ia jogar contra o Bragantino aqui e não joga mais aqui, essa data para o Atlético ficou livre, porque ele joga com o Bragantino no dia 16. Então você podia pegar o Palmeiras e inverter. O Vitória vinha para cá e o Atlético voltava para cá. O Palmeiras e Vitória iam jogar nessa penúltima rodada, vem jogar no dia 19. E aí o dia 18 fica livre, que é o dia de Brasil e Tunísia. Ah, mas alivia para o Palmeiras ou para o Flamengo jogar dia 19 de novembro em vez de dia 18? Não, não alivia, porque dia 18, para jogarem dia 19, os jogadores das seleções do Palmeiras e do Flamengo tem que pegar um avião, se desgastar e tentar ver quem é que chega em condição de jogar. Mas tem uma chance a mais de alguns desses atletas que forem pouco aproveitados ou não forem aproveitados voltarem para poder defender seus clubes. É um remendo, mas tem uma chance mais remota de tanto Flamengo quanto Palmeiras contarem com jogadores da data FIFA. Outro detalhe. Então por que esse jogo não pode ser dia 20? Por quê? Porque assim como o Atlético tem que estar no dia 20 em Assunção, o Palmeiras e o Flamengo tem que estar no dia 27 dia 26, em Lima, para jogar a final da Libertadores. Então, para chegar dia 26 em Lima, eles têm que jogar no dia 19, para jogar no sábado 22, para jogar na terça 25 e poder viajar dia 26. Senão não dá tempo de abarcar esses 3 jogos, essas 3 rodadas que os 2 times têm. Senão alguém teria que jogar a cada 2 dias. Então, por isso esses jogos ficaram no dia 19, que é um remendo, para poder jogar 19, 22, 25, com intervalo de 3 dias e viajar para a final da Libertadores. Acho que a CBF não conseguiu resolver todos os problemas, ela conseguiu demonstrar uma boa intenção de fazer a melhor solução possível nesse quebra-cabeça maluco. Agora, PVC, vamos analisar a situação de cada time, considerando aqui Palmeiras e Flamengo, porque estão envolvidos na final da Libertadores, e do Atlético também, que também sofreu muitas alterações. A gente trouxe a pergunta na enquete, vocês podem continuar votando por lá. PVC votou que o Atlético foi o beneficiado, foi o maior beneficiado, até por ser quem fez esse pedido de mudança. Do ponto de vista do Palmeiras, é um Palmeiras que vai pegar um Vitória ainda lutando para não cair, né? Se estivesse pegando Vitória nas últimas rodadas, poderia já ser um Vitória já no rebaixamento, ou de repente um Vitória que já se salvou. Então é um Vitória que está lutando bravamente para escapar do rebaixamento e que faz 3 jogos, as 3 últimas rodadas, fora de casa. Ficou ruim para o Palmeiras? Muito palmeirense mandou mensagem ontem dizendo: que absurdo, como é que a Leila aceita, como é que não é, porque é um absurdo. Porque... O Palmeiras não relutou. O Palmeiras entendeu que a situação era de compreensão da dificuldade da tabela. E foi um Palmeiras, só fazendo um parênteses, que aprovou a mudança do calendário que foi feita lá em agosto. Cara, eu acho, com todos os pensamentos controversos que possam haver, a mudança do calendário lá de outubro, só quem não quer ver que não tá vendo, cara. Porque, assim, salvou o campeonato. Qual seria a viabilidade, né, de terminar o campeonato no fim de dezembro com um dos times envolvidos na Copa Intercontinental? Luísa, vamos pensar no seguinte. A última rodada, Ceará e Palmeiras, Mirassol e Flamengo, é dia 7 de dezembro. O campeonato ia acabar dia 21. Dia 10 de dezembro, o campeão da Libertadores joga no Catar contra o Cruz Azul. Cara, o que ia acontecer? E alguém ia dizer, vou jogar com o time sub-20 as últimas rodadas do campeonato. Com o título em jogo? Ou eu não vou jogar o Intercontinental. Ou o campeonato vai acabar em janeiro. Ou não vou jogar e vai acabar o campeonato só em janeiro. Então, assim, o que aconteceu na mudança de outubro, desculpa, quem não quiser ver, tudo bem. Como ia ser resolvido, né? A questão é, a mudança de outubro, ela salvou o campeonato. Porque senão o campeonato não ia acabar. Isso é tão óbvio. Mas alguém pode pensar diferente, ok? Sim. Do jogo. Eu acho que o ponto aqui do Palmeiras, o Palmeiras não está reclamando, o Palmeiras está compreendendo a situação de dificuldade da tabela, o Palmeiras entendeu que é a solução viável. Agora, isso aqui é inédito nos pontos corridos. Não aconteceu nos pontos corridos. Tirando o Santos de 2004... Você está dizendo um time ser campeão jogando as 3 últimas partidas fora, é isso? Não só. Um time jogar as 3 últimas partidas fora é inédito nos pontos corridos. Porque a CBF toma sempre o cuidado de, nas últimas 4 rodadas, todo mundo jogar uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora. Para equilibrar. Porque é lógico. A tabela, como é que você faz a tabela?
Você faz uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora, uma hora não dá. Aí você faz uma em casa, uma fora, uma fora. Mas nas últimas 4 rodadas, a CBF sempre, com todos os pecados da CBF, a CBF sempre tomou cuidado de fazer, nas últimas 4 rodadas, casa fora, ou fora, casa. E nesse caso era casa fora, casa fora. Com a mudança da tabela, o Palmeiras vai ser um caso inédito nos pontos corridos, que vai jogar as últimas 4 rodadas, casa, fora, fora, fora. Isso é ruim. Mas é a solução possível num quebra-cabeça mirabolante que tentaram fazer. Na história dos pontos corridos, tem o caso do Santos de 2004. O Santos de 2004 jogou as últimas 10 partidas fora de casa. Mas por quê? Porque ele perdeu o mando de campo. Então ele foi campeão como mandante em São José do Rio Preto. Mas não é que ele não jogou em casa, é que a casa que sobrou para ele foi São José do Rio Preto. Mas ser campeão, jogando as 3 últimas fora, só o Vasco de 89. E detalhe, em 89, o regulamento dizia que o Vasco tinha vantagem. Mas se ele ganhasse o jogo fora de casa, o primeiro jogo, ele era campeão, como foi, 1-0 gol do Sorato contra o São Paulo. Se ele empatasse ou perdesse para o São Paulo, tinha o segundo jogo no Maracanã. Então o Vasco só foi campeão jogando as 3 últimas fora, ganhou do Corinthians no Morumbi, ganhou do Inter no Beira-Rio e ganhou do São Paulo no Morumbi, porque ele ganhou o jogo. Se ele empatasse o jogo contra o São Paulo, tinha um outro jogo no Maracanã. Então pode ser um caso inédito na história do campeonato, se o Palmeiras for campeão, porque o campeão pode ser o Flamengo, e o campeão ainda pode ser o Cruzeiro. Sim. Pode ser um caso inédito de um time que tem uma tabela com os 3 últimos jogos fora de casa e ser campeão brasileiro. E ainda tem esse fator, né, de o Vitória ainda estar brigando aqui para não cair, então o Palmeiras pega o Vitória nessas circunstâncias, enquanto poderia enfrentar um Galo que estaria ali, possivelmente com um time reserva, porque estaria com um foco total na Sul-Americana. PVC, para a gente encerrar e chamar o Mussete para nossa conversa, para o Flamengo fez muita diferença? Não, porque o Flamengo podia no máximo jogar dia 20. Que seria ótimo se o Flamengo pudesse jogar dia 20. Para ter os convocados de volta. Porque o jogo da seleção é dia 18, jogaria dia 20. Mas por que ele não pode jogar dia 20? Porque ele tem que dar dia 26 em Lima. Então, para dar dia 26 em Lima, ele tem que jogar dia 25 no Brasileiro. Para jogar dia 25 no Brasileiro, ele tem que jogar 3 dias antes, 22. E ele tem que jogar 3 dias antes, 19, o Fla-Flu. Perfeito, gente. Cara, voltando aqui, mano, quando acabou esse corte que eu mostrei pra vocês do PVC, eu falei um monte, falei quase 5 minutos aí, falando sobre a tabela, não sei o quê. E vocês acreditam que tava mutado o microfone, pô? Saiu nada. Minha voz ficou mutada, eu tive que... Ah, nem, velho. Oh, meu Deus do céu. Falei horrores aqui e tudo no mudo. É brincadeira? Mas enfim, cara, deixa o like, se inscreva no canal, comentem abaixo e avante palestra pra dar sorte. É uma palhaçada esse negócio do Neymar não querer jogar. Pra mim tá com medo do jogo, né? Se fosse ao contrário, essa tabela aí para o Flamengo, eles estariam chorando horrores. Paparazzo, Bodão, Flazoeiro, Mauro César. Imagina como esses caras não estariam falando merda, velho. Se fosse o Flamengo jogando os 3 últimos jogos do Brasileirão fora de casa. Mas enfim, não vou falar mais nada não, velho. Falei 5 minutos aqui, o microfone mutado. Bicho. Comenta abaixo e se inscreva no canal. Quando acabar o jogo, eu quero fazer uma live aqui pra nós debater. Se o Palmeiras vencer, eu faço uma live. Se perder, eu vou dormir. Porque eu não posso fazer live no momento quando o Palmeiras perde, porque eu falo muita bobagem. Então, para evitar problema, é melhor eu fazer só quando o Palmeiras vence, beleza? Um abraço, avante palestra, fui.